Equipe, boa tarde, tudo bom? Então, eu estava querendo falar com vocês sobre um assunto bem importante que a gente pega bastante na nossa casuística e que muitas vezes é muito pouco abordado, a gente tem pouca literatura a respeito dele, desse assunto, mas como é uma afecção que a gente pega muito e eu tô percebendo que a gente não tá tendo um protocolo da Petit Animale, um plano de trabalho igual para que todos os veterinários falem a mesma língua, eu resolvi fazer esse tutorial para a gente falar um pouquinho sobre a doença, assim, inteirar um pouquinho mais o que a literatura mais recente fala. Então, eu dei uma boa estudada, puxei os artigos mais recentes, umas revisões de literatura bem recentes, bem legais, e vou trazer para vocês algumas informações em relação a isso e de que forma que eu quero que a gente trabalhe com essa doencinha, com essa afecção, né, na Petit Animale, certo? Bom, nós vamos falar então sobre inflamação do saco adianal, saculite. Começando por aí, né? Erroneamente chamada de glândula adianal. Ela não é uma glândula. Na verdade, os sacos adianais, que são dois, né? Eles ficam localizados de cada lado do ânus, conforme mostra essa foto que eu vou estar mostrando para vocês agora, no horário 4 e 8 horas, né? Do ânus, como se a gente pensasse num relógio. Então, olha a foto aí. Então, esses sacos adianais, eles são formados pela invaginação do tecido cutâneo e eles ficam entre o músculo esfíncter anal interno e externo, tá? Ele é composto por glândulas sudoríparas apócrinas e por glândulas sebáceas. E esse conteúdo que ele produz é extremamente importante para os animais porque eles são marcadores sociais para eles. É o cheirinho de cada um, é o digital do animal. É por isso que cada animais, por conta disso que eles se cheiram pelo bumbum ali, é a identidade dele. Outra função importante do saco adianal, na verdade do conteúdo do saco adianal, é a lubrificação das fezes. Conforme essas fezes passam, esse bolo fecal passa pelo ânus, ele causa uma distensão, ele comprime os sacos adianais e liberam esse conteúdo. E causando então uma lubrificação desse bolo fecal das fezes, né? Então, esse conteúdo, isso serve também para marcação territorial, né? Porque onde o cachorro faz as fezes, fica ali com o cheirinho dele. Então, um dos motivos da gente colocar aqui, um dos motivos de acontecer essa afecção é a bolo fecal pequeno. E isso a gente percebe que acontece muito, a gente pega muito no nosso caso nas raças toys, e eu acho que é por questão de manejo mesmo, porque esses animais, a tendência por eles fazerem as necessidades dele dentro de casa, que o proprietário queira cada vez mais usar rações indoor, então que reduz odor e quantidade de fezes, não tem uma formação de bolo fecal suficiente para que cause essa compressão, né? Então esse é um motivo nutricional. Então essas rações que têm pouca fibra, causando baixa produção de bolo fecal e não tem essa compressão suficiente para que essas glândulas não, para que esse saco adianal seja esvaziado, certo? A mania de ficar falando glândula, né? E é errado, é saco adianal. Outro motivo é a gente ter o manejo. Para a questão do banho durar mais também, as pessoas gostam muito de pedir para que esprema o saco adianal o tempo todo no banho tosa. E isso vai causar uma maior produção de secreção de conteúdo pelas glândulas, né? Sim, que ficam dentro do saco, sudoríparas e sebáceas. E por conta disso, esse conteúdo tem a tendência de ficar mais tempo ali impactado. Então, manejo, né, é outro motivo. Outro motivo que a gente pode ter são as alergias, né? Animais atópicos tendem a ter mais obstrução, causa desconhecida. E motivos endócrinos, no hipotiroidismo, por exemplo, os animais têm hipomotilidade intestinal, então não tem o esvaziamento da forma adequada, então tem uma maior formação de saculite, dessa compactação, também por conta disso. Né? Então, adicionar fibra à alimentação, a gente vai colocar isso no tratamento, é uma coisa bem importante, né? Já que é necessário ter essa compressão, essa distensão para que esse conteúdo saia. Gatos, eles também podem ter sacolite, mas eles acontecem menos porque os ductos deles são mais abertos. Então, eles esvaziam com mais facilidade. Então, esse conteúdo não fica ali muito tempo podendo ressecar, mas pode acontecer em gato também.
Bom, esse conteúdo que é secretado por essas glândulas que ficam dentro dos sacos adianais, ele normalmente tem um odor forte, um odor acre, né, que eles falam. Ele é de consistência líquida, viscosa e de uma cor amarelado palha, com floculações amarronzadas, castanhas assim. Se a gente perceber que esse conteúdo está ficando mais espesso, mais amarronzado, acinzentado, isso já pode ser indício de que está acontecendo uma compactação desse saco adianal e que esse animal tem uma predisposição ou está formando uma saculite ou pode formar uma saculite, já é sinal de alerta. A gente vai falar sobre as possibilidades de tratamento de acordo com cada fase da evolução dessa doença. Bom, então, normalmente, esses sacos adianais, o ducto desses sacos adianais, quando o esfíncter está normal, em um momento normal, eles ficam ocluídos, eles ficam fechados. Eles se abrem no momento do esvaziamento intestinal mesmo, que tem a compressão e aí, por conseguinte, abre esses ductos e esse conteúdo sai junto com as fezes, né? Às vezes também quando tá cheio demais, aí ele começa a extravasar, porque esse ducto não sustenta e começa a estar extravasando. E aí a gente também pode ter uma contaminação secundária por material fecal, né? Por conteúdo, então, fecal entra nesses sacos adianais. O diagnóstico de saculite, de inflamação do saco adianal, ele é bem tranquilo, é um diagnóstico clínico. Normalmente o proprietário vai chegar no consultório reclamando que o paciente está arrastando o bumbum no chão, lambendo excessivamente essa região perianal, está com uma disquesia ou está constipado por dor mesmo, ele não consegue fazer defecar, né? O odor muito forte, eles também podem queixar disso, que de repente chegou um cheiro muito forte. E o nosso exame vai ser exame clínico mesmo, a gente vai perceber uma compactação volumosa, né? E firme no local, nesse local que eu indiquei naquela foto de anatomia, nessa região ao lado do ânus, dos dois lados. Então, a maior probabilidade de acontecer essa afecção vai ser porque o conteúdo dele mesmo ressecou, obstruiu o ducto e aquela glândula continua produzindo e ali vai causando aquele aumento, aquela inflamação. Pode ter as outras causas também que eu te falei, né? Contaminação secundária por conteúdo fecal, endócrino, tá? E aí vai, as outras possibilidades. Mas ele segue uma evolução. Primeiramente, a gente vai perceber então essa inflamação, essa saculite. A gente pode ter uma impactação maior, que a gente tenta drenar e a gente não consegue, de tão firme que dá. Pode formar abscessos e pode até fistular esse saco adianal. Uma coisa muito importante é a gente diferenciar as saculites, as afecções do saco adianal, com as neoplasias perianais, que também são comuns e podem acontecer. Eu vou mostrar uma foto agora que mostra isso, como tem uma obsedação do saco adianal e uma neoplasia do saco adianal. Na dúvida, puncionar, fazer uma PAAF e enviar para análise, né?